Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que alegria estarmos juntos em mais uma meditação da palavra. Neste dia 3 de maio eu quero meditar com você 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 8. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Quefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Palavra do Senhor. Paulo está dizendo que Cristo apareceu para inúmeros irmãos. Paulo está dizendo, olha, Cristo apareceu para mais de 500, apareceu para os apóstolos, apareceu para Tiago e por último apareceu para mim. Paulo atribui esta aparição e ele se considera um abortivo. Que lindo! Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Primeira coisa que Paulo está reconhecendo é que Cristo aparece para ele. No caminho de Damasco, nós sabemos, Paulo tinha carta na mão para prender cristãos, para perseguir cristãos. E no caminho de Damasco, Cristo aparece para ele. Então ele está dizendo, olha, o Senhor apareceu para os apóstolos, apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para este e para aquele, mas por último, ele aparece para mim. Ele se considera o último apóstolo. Nós sabemos disso, Paulo se considera um apóstolo e de fato Deus o escolheu para isso. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. Agora eu queria que você entendesse, quando Paulo diz abortivo, o que ele está querendo dizer com isso? Ele considera que o seu nascimento para Cristo foi um nascimento indigno. Eu não merecia. Eu não era merecedor. Veja, eu estava indo para perseguir cristãos. Olha isso. Eu estava indo para perseguir cristãos. Eu estava indo para prender cristãos. E naquele dia, no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para mim. O Senhor ressuscitado apareceu para mim. Portanto, eu tive um nascimento indigno. Eu não fui merecedor. Abortivo. Esse nascimento abortivo significa que ele considera que o seu nascimento para Cristo foi pura graça de Deus. Que lindo. Paulo tem essa consciência, não foi mérito meu. E foi muito diferente dos outros. Porque preste atenção, os outros, eles conviveram com Jesus. Os outros apóstolos conviveram com Jesus 3 anos, então eles ficaram 3 anos, vamos dizer assim, eles passaram por 3 anos que eles tiveram tempo para se converter. Paulo não. Paulo não passou por esse caminho. Paulo não teve esse caminho de fé. Paulo não teve essa catequese com Jesus Cristo. Paulo nasceu. Mas ele atribui isto à graça de Deus. A graça de Deus. Abortivo significa que ele se considera incapaz de sustentar a própria vida se não for pela graça de Deus. Isso é um aborto, ele não consegue se sustentar, não é verdade?
Quando a mulher tem um aborto espontâneo, é aquela criança que não consegue se sustentar. Paulo se considera um abortivo porque ele não se considera capaz de se manter vivo sem a graça de Deus. Gente, isso que Paulo está fazendo é algo lindo. Ele está atribuindo tudo à graça. E é por isso que depois ele vai falar, é por graça que vós sois salvos. Paulo entende que na nossa vida a graça de Deus é algo essencial. Eu quero dizer a você, meu irmão, que toda conversão ela é graça de Deus. Se você um dia mudou de vida, não foi por causa dos seus méritos, não foi porque você é bom, mas você se converteu um dia porque Deus te deu essa graça da conversão. A conversão é graça de Deus. Ninguém pode ser santo por iniciativa humana. Ser santo, conversão não é iniciativa humana. Conversão não é ter boas maneiras somente. Conversão não é ter uma boa conduta para agradar-se a si mesmo, não. Conversão é a operação da graça de Deus em nós. Conversão é a graça de Deus agindo sobre o homem. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. A graça de Deus atua sobre o homem. É claro, a graça pressupõe a natureza. É claro que eu preciso responder. É claro que eu preciso corresponder. É claro que eu preciso dizer meu sim. É claro que eu preciso fazer a minha parte. Mas a minha parte sem a graça não é nada. E veja, é sempre a graça de Deus que atua primeiro. Como a própria palavra de Deus diz, é Ele que coloca em nós o desejo e o executar. É a graça de Deus que coloca em você o desejo de conversão e a graça de Deus que dá a você a capacidade dessa mudança de vida. Então, meu irmão e minha irmã, conversão é graça. Ninguém é de Deus por mérito próprio. Cuidado, você não é de Deus por causa dos seus méritos. Você não é de Deus porque você é bom. Você não vai entrar no céu por causa das suas obras. Paulo que diz isso. Não é por causa, você não é salvo por causa das suas obras, para que ninguém se orgulhe. Você não tem motivo para se orgulhar. Tudo na sua vida é graça. É por isso que Teresinha dizia, tudo é graça. Tudo é graça. Se você fez algo de bom na tua vida, é graça de Deus. Se você se converteu um dia, é graça de Deus. Tudo é a graça de Deus agindo em nós. E a gente só precisa se abrir à graça. E a gente só precisa corresponder à graça. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Alegria estarmos juntos, dia 25 de abril. Quero meditar com você 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atinge também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus no qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje está dando para nós diversos conselhos preciosos para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse seu coração. Primeiro, caríssimos,
Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Humildade no relacionamento mútuo. Quando você se relaciona com alguém, é preciso que esse relacionamento seja de humildade. Não se colocar acima do outro. Não se achar melhor do que o outro. Isso estraga qualquer relacionamento. Se você vai se relacionar com alguém, você já se coloca acima. Se você vai se relacionar com alguém, você se acha melhor, esse relacionamento não vai dar certo. É preciso que a gente seja humilde, minha gente. E a humildade vai fazer você entender que você é pior do que qualquer outra pessoa. O humilde, ele se considera o pior de todos. Mais pecador do que o irmão. Sim, e não é porque não é fingimento não. O humilde, ele tem consciência clara dos seus pecados, da sua verdade mais profunda. Ele conhece quem ele é. Ele não se acha melhor do que ninguém. Assim acontecia na vida dos santos. Eles se achavam os piores. Muitas vezes sendo os melhores. Mas eles se achavam os piores. Porque eles tinham consciência dos pecados deles. Então não é possível relacionamento saudável onde tem orgulho. Onde eu sempre quero ter a razão, porque o orgulhoso, ele sempre quer ter a razão. Então vira guerra, vira disputa. O orgulho, preste atenção, filho e filha, hoje o ensinamento é esse, o orgulho estraga os relacionamentos. É preciso sermos humildes diante das pessoas e diante de Deus, porque a palavra também diz, rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Gente, a palavra de Deus está sendo bem clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Em outras palavras, Deus não gosta de gente soberba. Porque quando você vive a soberba, você está mentindo para você mesmo. Você está se colocando acima do que realmente você é. Porque São Francisco de Assis dizia, eu sou o que sou diante de Deus. E o que você é diante de Deus? Nada. É isso que São Francisco queria dizer. Eu sou o que sou diante de Deus. Diante de Deus eu sou nada. Seja humilde. No relacionamento com Deus e no relacionamento com as pessoas. E Deus vai sempre te exaltar. Segundo ensinamento, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Claro, as preocupações fazem parte da vida. É normal a gente se preocupar. Mas a Bíblia está dizendo para você lançar sobre ele toda a sua preocupação. Você está preocupado com seus filhos? Lança sobre Jesus isso. E como é que você lança sobre Jesus a sua preocupação? Na oração. É como se a Bíblia estivesse dizendo para você, reze. Você está com problema com seus filhos? Reze. Você está preocupado lá com o seu casamento? Reze. Você está preocupado com o seu trabalho? Reze. Você está preocupado com a conta que você tem para pagar? Reze. Lança sobre ele a vossa preocupação, porque ele cuida de nós. É entender que Deus está cuidando de você e que ele não te abandonou nessa hora. Deixa Deus cuidar de você. O que é lançar a preocupação sobre ele? É entender que você não vai resolver na sua vida tudo sozinho. Você não pode resolver as coisas na sua vida tudo sozinho. Você precisa de Deus. Deixa ele te ajudar. Deixa ele cuidar de você. E terceiro ensinamento. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Resistir por meio da fé. Primeira coisa, sede sóbrios e vigilantes. Para resistir o diabo, você vai precisar rezar, você vai precisar vigiar. Quem não reza, o diabo vai tomar conta. Quem não reza, o diabo vai achar espaço. Porque o nosso adversário é o diabo. A Bíblia está deixando bem claro. O vosso adversário não são as pessoas. O vosso adversário é o diabo. E diz a Bíblia que ele rodeia você 24 horas. E qual é o objetivo dele? Está claro aqui, o objetivo dele é devorar você. O objetivo do diabo é destruir você. O diabo veio para destruir, roubar e matar.
Como é que a gente resiste o diabo, gente? A Bíblia está deixando claro: vigilância, oração, fé. É por meio da fé que a gente vai resistir Satanás. E o que é fé? Fé é colocar a sua vida sobre Jesus Cristo. Jesus vai te defender do inimigo. Jesus vai te defender de Satanás. A fé vai fazer você vencer Satanás. Você não precisa ter medo de Satanás. Ele está rondando você. Ele quer destruir você. E o que vai fazer você vai fazer você se manter firme é a fé que você tem em Jesus. Então resista. Resista na fé. Resista com muita oração. Resista com muita vigilância. E você vai vencer em nome de Jesus. O teu adversário não é maior do que Cristo. Em Cristo você é mais que vencedor. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, mais um vídeo onde eu fiz aqui uma união de 2 vídeos do nosso querido Frei Gilson. E esses vídeos, eles têm um pouquinho mais de 2 anos, certo? É para que a gente não perca essa grande bênção, né? Para que a gente não perca essa grande graça dessas 2 pregações do nosso querido Frei Gilson. A conversão é uma graça de Deus? Frei Gilson vai nos ajudar nesse sentido, respondendo essa pergunta. E outros conselhos de fé, para que a gente possa sempre estar crescendo, aumentando a nossa fé, sempre estar em intimidade, no conhecimento, na graça de Deus. Créditos Som do Monte é o canal oficial do Frei Gilson, tá bom? Créditos Frei Gilson Som do Monte é o seu canal oficial. Que Deus abençoe Frei Gilson, hoje e todo sempre, meu querido. Que Deus derrame o seu Espírito Santo sempre sobre você. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não paga nada. Se inscreva e ative o sininho de notificações. Vem para a família de cima dos telhados. Compartilhe, comenta. Meu irmão, minha irmã, deixa o teu like. Você que já é inscrito, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deixa o teu like, comenta, compartilha. Vamos levar a palavra de Deus mais longe. Que Deus nos abençoe, que Deus sempre nos ilumine. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.